Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Eu estou na última semana aqui no home office, no beach office, né? Semana que vem aqui a gente já volta na nossa programação normal, né? Vamos falar um pouco aí sobre esse movimento de baixa da Bolsa, né? Hoje a Bolsa caiu forte, não só aqui no Brasil, no resto do mundo também, e nesses momentos a gente entende que é bem interessante trazer uma palavra para quem nos acompanha e também para o nosso cliente, tá? Inclusive, eu já vou pedir para o pessoal aqui marcar uma mentoria para essa semana. A gente ia voltar com a agenda de mentorias na semana que vem, mas em função dessa baixa, eu já acho interessante a gente fazer uma essa semana, tá? Vou deixar para vocês aqui o nosso cupom, né? O Virada 22, que dá desconto na compra dos nossos produtos, 32% à vista no boleto ou 22% pagando em até 12 vezes. Vou deixar o canal do Telegram e depois vou falar um pouco sobre as nossas estratégias aí de criptoativos, fundos imobiliários, né, as nossas estratégias de carteiras de ações, small caps, internacional, dividendos e assim por diante, e também as nossas estratégias de médio e de curto prazos, né? Hoje nós tivemos a ata do FONC, né, pessoal, falando sobre essa questão da possibilidade de aumento de juros antes do esperado, né? Era um grande receio nosso, talvez daqueles riscos que a gente conhecia, né? Era o maior deles, né? A gente já comentou algumas vezes. A nossa expectativa era de que eles começassem a levar juros só no final desse ano, talvez no ano que vem, mas como a economia americana vem crescendo muito forte, hoje saíram os números de emprego que vieram muito pesados, vieram bons, na verdade, né? Vieram muito fortes, e nós temos também a questão da inflação que está pegando, tem a possibilidade deles subirem juros mais do que o previsto, né? E esse tipo de movimento, né, pessoal, normalmente ele causa, né, uma queda na bolsa, uma alta do dólar, né, já que os juros aumentando nos Estados Unidos, tem aquela questão do diferencial de juros, enfim, isso acaba atraindo dólares, né? E basicamente aqui o mercado acionário como um todo ele acaba caindo, né? Porque mesmo quem tem posição em dólar, a gente tem uma grande posição em ativos internacionais, normalmente as ações caem mais do que a alta do dólar, né? Então mesmo aquela pessoa que tem uma carteira bem posicionada, uma pessoa que tem uma carteira bem diversificada, pode acabar sofrendo aí no curto prazo, né? Sobre o dólar a gente já comentou algumas vezes, né? A nossa expectativa é do dólar continuar forte, isso não mudou, e a visão aqui dos nossos analistas é a mesma aí desde 2017, né? E claro, né, pessoal, como o mundo está muito alavancado em função de vários anos de juros baixos, né? Normalmente esse tipo de movimento de desalavancagem não é um movimento tranquilo. Daí a gente tem aquela situação que nós chamamos de barata voa, que sai todo mundo vendendo tudo aí a qualquer preço, né? Tanto que hoje nós tivemos aqui, só para vocês terem uma ideia, uma baixa do Ibovespa de 2,42, tivemos aqui o IFIX caindo, tivemos o ouro subindo um pouquinho e o dólar subindo um pouquinho também, né? O dólar subiu 0,39, mas as ações lá fora caíram mais do que o dólar, então mesmo quem tem BDRs, mesmo quem tem estoques aqui acaba sofrendo também, criptoativos acabou caindo, né? Então é aquele movimento, cara, é exceção, mas é aquele movimento aí que parece que nada que a gente fez funcionou, porque a carteira como um todo ela pode acabar caindo, tá? Para o curto prazo, né, pessoal, tem pouca coisa subindo, acho que tiveram ali alguns BDRs, mas ações aqui no Brasil, poucas aí subindo, né? Inclusive eu vi aqui na nossa estratégia de médio prazo, aqui o rastreador, eu vi que eu estava tomando já uma fumada em PetroRio e Natura, talvez o pessoal stop essa semana, eu já vou tomar um stop, e o que acabou dando certo foram as operações aí de venda, né? O pessoal mandou por swing trade, acho que foram 2 ou 3 operações de venda da semana passada para cá, inclusive abriram hoje outra, isso acabou funcionando, tá? Para o longo prazo, né, pessoal, a gente não pode dizer que a economia americana estar crescendo é ruim, tá? A gente, pelo contrário, né, continua acreditando que os Estados Unidos vai ter um forte crescimento, né? É o nosso país preferido hoje fora do Brasil, até porque as empresas americanas normalmente tem uma posição global também, enquanto a gente espera um crescimento muito baixo aqui no Brasil e quem sabe um movimento de recessão aí também nesse ano, né? Lá fora a gente imagina assim que a economia vai continuar se fortalecendo, né? E mesmo que
nós tenhamos alta de juro um pouco acima do esperado ou mais acima do esperado, né? Isso não vai terminar com os resultados das empresas americanas aí esse ano. A gente pode ter uma piora dos resultados, mas nada que a gente entende que seja significativo, né? Então, mesmo que alguma ação venha a cair lá, a gente entende sim que tem muita coisa barata, né? Mesmo algumas com múltiplos mais elevados, e continuamos recomendando a exposição pensando no longo prazo no mercado americano, a mesma coisa no mercado brasileiro, né, pessoal? Então, quando a gente olha em termos de múltiplos, aí tem diversas ações muito baratas, seguradoras, algumas empresas de shopping, as exportadoras principalmente, que acabam se beneficiando aí com essa questão do dólar mais elevado, né? O que a gente pede bastante cuidado aqui no Brasil são essas empresas aí de tecnologia, né, que a gente carinhosamente aí acabou chamando de fake techs, até porque as empresas de tecnologia aqui no Brasil, diferentemente das empresas lá de fora, a maioria delas aqui não gera caixa, não tem lucro. Então, se o juro acaba subindo demais e a gente tem um arrefecimento maior ainda da economia com inflação elevada, tem empresas aí que podem ter sérios problemas em continuar suas atividades, até principalmente aquelas mais recentes na bolsa aí, que basicamente estão queimando caixa, né? E claro, cuidar também com aqueles segmentos que não se beneficiam com o aumento de juros, com o aumento de inflação, como o setor de construção, como o setor de varejo, tem que escolher bem as companhias e, claro, cuidar aquelas empresas que não conseguem repassar preço, né? Empresa que não consegue repassar preço com a inflação subindo aí, né, tá no caminho certo de ter grandes prejuízos, né? Em relação à utilização de caixa, que muita gente nos pergunta, utilizar o caixa com calma, com parcimônia, né, pessoal? Lembrando que a gente avisa, né, quando o momento está interessante para usar um pouco de caixa. Claro que a gente não sabe, né, pessoal, quando as ações vão subir, quando as ações vão cair, mas é interessante, sim, dependendo da queda do mercado, utilizar um pouco do caixa. Esse ano a gente deu o aviso de utilização de caixa uma vez só, né, e talvez aí o mercado caindo uns 10, 15% mais, a gente, né, o pessoal da análise reforça essa posição aí de utilização de caixa, né? Até porque, mesmo a nossa bolsa tendo caído muito forte aqui, se a bolsa americana realizar, dificilmente a bolsa brasileira consegue segurar, né? A gente teve alguns momentos, sim, né? Eu lembro do ciclo das commodities, ali 2002, 2006, alguns ciclos até maiores, que a bolsa americana não subiu e a brasileira acabou subindo, mas isso é raro, né, pessoal? Normalmente, no curto prazo, a bolsa americana é meio que mandatória, né? E a gente não estava nem seguindo aqui a bolsa americana, então a bolsa brasileira pode acabar caindo, mesmo as ações tendo caído bastante, né? Por isso a gente tem que ter um resguardo maior agora com essa questão do caixa. E o mais importante, né, pessoal? Óbvio que esses momentos muita gente fica desconfortável, isso é normal, né? Principalmente as pessoas que estão iniciando. E também nesses momentos, né, em que tudo parece que dá errado, parece que não faz sentido a gente estudar ou ter uma estratégia, alguma coisa nesse sentido, né? Já que é pelo contrário, né? Justamente nesses momentos que a gente tem que ter uma estratégia boa, né? E nesses momentos aí que acabam colocando as nossas estratégias à prova, assim como nós já tivemos outros momentos também, eu tenho certeza aqui que a gente vai acabar saindo bem, né? E claro, né, pessoal, quando a gente tem uma carteira bem estruturada, mesmo que a carteira desvalorize de forma momentânea, a tendência é ela desvalorizar menos do que o mercado, ou então se a gente tem alguma estratégia de curto prazo, a mesma coisa, né? Essa do rastreador ali que eu comentei que eu estou perdendo bastante no PetroRio e na Natura, né? A carteira agora que vai virar no negativo, né? Mesmo com nesse ano, né? Agora que vai virar no negativo, mesmo com essa forte baixa aí dos últimos dias, tá? Então, a gente pode esperar sim mais volatilidade, pode esperar sim mais queda, né, pessoal? Principalmente se o Fed continuar deixando em aberto aí o quanto ele pode elevar os juros, né? De qualquer forma, né, entendemos sim que continua sendo bastante interessante ter na parte de ações para o longo prazo, ações aqui no Brasil, ações lá fora, né, em função aí do forte crescimento americano que deve se sustentar nos próximos anos. E como eu falei, só cuidado com essas empresas, com esses segmentos de empresas que não dão lucro e principalmente empresas que não geram caixa e não conseguem repassar preços, né? E claro, se vocês têm lá uma carteira e não têm certeza se tem esse tipo de ativo, se não tem,
né? A gente faz esse serviço aqui para os nossos clientes de encaminhamento, né? O cliente encaminha a carteira, o pessoal da análise faz uma avaliação, faz uma análise dos investimentos e consegue, né, dar dicas daquilo que seria interessante ou não realocar. Porque às vezes o cliente tem uma carteira boa e ele acha que não tem, né? E às vezes ele acha que tem uma carteira boa e no nosso entendimento os investimentos não são tão interessantes assim, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, né? E lembrando que aqui na descrição também eu vou deixar a parte dos conteúdos grátis e tem esse relatório aqui onde investir em 2022 e ali a gente comenta um pouco sobre essa questão de juros e dá uma série de tipos de investimentos que são interessantes, né? Pensando aí numa alocação ótima, vamos dizer assim, de carteira, tá? E como eu estava falando, né, pessoal, a gente tem várias estratégias, tanto para o investidor que quer investir no longo prazo, tem carteira de dividendos internacional, tem carteira top crescimento, que foi a única que fechou negativo no ano passado, tem carteira de fundos de ações, que fechou positivo, micro e small caps, tem as carteiras Thiago Prux, que são carteiras mais diversificadas, né? O intuito aqui é sim ser uma carteira global, já que basicamente tem ações de fora ou ações brasileiras que atuam lá fora. E aqui a gente tem essa questão do desempenho, né? Óbvio que a carteira Thiago Prux ali de longo prazo hoje caiu, né? Mas a gente percebe ao longo dos anos como faz a diferença ter estratégia, né? Não à toa a carteira deu 361%, enquanto o Ibovespa subiu um pouco mais de 66%, tá? E além disso, tem as estratégias de médio e curto prazo, né? Como por exemplo essa que eu comentei de swing trade, que são operações mais curtas, tem a operação para ganhar com a baixa do mercado também, né? Tem as operações do rastreador, que foi essas que eu comentei que são mais aí de 2, 3 a 6 meses. Tem opções, tem long short, né? Aqui tem os resultados do rastreador, por exemplo, desde 2017. Apesar da gente não ter iniciado o ano bem agora, nunca fechou negativo, né? E tem outras carteiras também, criptoativos, carteiras de fundos imobiliários, carteiras diversificadas e assim por diante. Então não esqueçam de utilizar aqui o nosso cupom, né, pessoal? Qualquer dúvida, né, vocês podem nos contatar por e-mail ou, se preferirem, deixar um áudio ou uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!